Olá, paz do Senhor Jesus! No áudio passado, Paulo chegou a Roma e ficou prisioneiro na sua própria casa, como um cidadão romano que não havia cometido nenhuma ofensa flagrante, nem aspirações políticas. Ele então convocou os principais dos judeus para que pudesse explicar por que estava preso, e era por causa da esperança de Israel que ele tinha. Marcaram então uma data para se reunir e neste dia Paulo falou desde cedinho até o anoitecer. E nós estamos agora em Atos 28, no verso 24, que diz assim: Alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, mas outros não creram. Depois de discutirem entre si, foram embora com estas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo quando disse a nossos antepassados por meio do profeta Isaías: Vá e diga a este povo, quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, e os seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entendem, e não se voltam para mim, nem permite que eu os cure. Portanto, quero que saibam que esta salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitarão. Depois dele ter dito estas palavras, os judeus partiram em grande desacordo uns com os outros. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas. A todos os que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, sem restrição alguma. A mensagem final de Atos é que os judeus dos dias de Paulo, de Jerusalém a Roma, rejeitaram Jesus como seu Messias. Alguns judeus em particular creram, é claro, mas a tocha do Evangelho foi passada da nação judaica para os gentios. O cristianismo disseminou-se de Jerusalém a Roma, e causou também a transição de uma religião exclusivamente judaica para a esperança de todas as nações. Paulo foi muito corajoso. O testemunho do apóstolo Paulo começou logo em Damasco e em Tarso, sua cidade natal. Viagens missionárias o levaram para as províncias da Galácia, Ásia, Macedônia e Acaia. Mesmo sob custódia em Cesareia, e preso em Roma, Paulo testemunhou sua salvação em Cristo. Ele não se calou. Nós terminamos Atos dos Apóstolos. A Bíblia não diz como o apóstolo Paulo morreu, mas a tradição cristã afirma que ele foi martirizado em Roma durante o governo de Nero, em meados da década de 60. Nesse período, a perseguição contra os cristãos havia se intensificado. A morte do apóstolo Paulo não foi a única que ficou de fora do registro bíblico. Na verdade, a Bíblia não esclarece como morreram os apóstolos de Jesus. No entanto, textos muito antigos que remontam aos primeiros séculos do cristianismo, que foram escritos principalmente por líderes da igreja, fornecem estas respostas. É desta forma que atualmente se tem pelo menos alguma ideia de como Paulo morreu. Em 64, houve um grande incêndio na cidade de Roma, que atingiu a maior parte das zonas da cidade. De acordo com o historiador Tácito, depois de alguns desdobramentos, o próprio imperador Nero passou a ser acusado de ter incendiado a cidade. Então, numa manobra de desviar o foco das acusações sobre a sua pessoa, Nero rapidamente tratou de acusar os cristãos desse crime, desencadeando então uma perseguição que resultou em muitos mártires.
Alguns estudiosos acreditam que Nero enxergou nos cristãos as pessoas perfeitas para serem responsabilizadas pelo que havia acontecido. Isso porque os cristãos tinham uma reputação ruim para os romanos. Além disso, parece que as zonas que sofreram menos com o incêndio foram aquelas que eram habitadas por muitos cristãos. Nessa perseguição sob Nero, muitos cristãos foram presos, torturados e mortos das mais diversas formas. Uns eram crucificados, outros eram lançados nas arenas, comidos pelas feras, incendiados como tochas para iluminarem a noite da cidade, e ainda outros eram decapitados, como Paulo foi. Embora os principais líderes cristãos tenham morrido cruelmente no mesmo período, o Evangelho não morreu com eles. O tempo passou e até mesmo o Império Romano caiu, mas a Igreja permanece de pé até os dias de hoje. Enquanto Paulo estava preso em Roma, ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão.